Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfado. Lição de número 1. Adão, o primeiro homem. Lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre todas as aves e sobre toda a terra. Precisamos compreender que o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Aqui agora vamos iniciar mais um novo ano cheio de vitória, abençoando com a palavra de Deus. Após fazer uma reflexão das atividades pedagógicas do ano que passou, é hora de colocar em prática uma nova proposta pedagógica, a fim de que todos aprendam a palavra de Deus da melhor forma. Portanto, vamos nos esforçar e nos dedicar, porque vamos estudar a doutrina bíblica do homem, uma importância dentro da doutrina cristã, e observar qual o objetivo de Deus ao criar o mundo, e por que Deus criou o ser humano, e qual foi o propósito do homem neste planeta. Isto vamos entender muito bem através de todos os ensinamentos da teologia sistemática, que aqui denominamos de antropologia teológica. Aqui podemos perceber que o tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, nos dedicaremos e aprenderemos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, que é a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, nós iremos focar ou enfocaremos a criação de Adão e Eva a priori, e a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais que eles tiveram fora do Éden, e a própria redenção que fora preparada para a nossa salvação. E por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aqui poderemos compreender o que é a doutrina bíblica do homem. Consideremos a criação do primeiro ser humano neste momento, a saber, o homem, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus. Que a divina consolação do Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a palavra inspirada, a inerrante e completa palavra de Deus. Ponto número 1. A doutrina bíblica do homem. Quando
olhamos para esta possibilidade, a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem mortal? Para que te lembres deles, aqui no Salmo 8, versículo 4, a fim de conhecermos devidamente, teremos de definir e ver os seus fundamentos, estabelecer os seus principais objetivos. Primeiro, temos aqui a definição, porque a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E essa doutrina ou disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Você e eu podemos participar em nome de Jesus, porque no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo a respeito ou sobre o homem. 2. Os fundamentos. Podemos perceber aqui que nesta criação tem os fundamentos, a saber que o principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Todavia, servimos-nos também, ela nos serve como fontes auxiliares de nosso credo, da declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil e dos livros texto devidamente aprovados pelas autoridades de nossa igreja. 3, podemos perceber os objetivos, que são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Eles têm o objetivo número 1, responder às regras ou às grandes perguntas do ser humano. Quem é? Quem sou eu, por exemplo? De onde vim? O que represento? Qual é a minha missão? E para onde vou? Tudo isso precisamos analisar nesta palavra de edificação. E 2, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o nosso Criador e mediador de todas as coisas. E 3, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. 4, é consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Calvário, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a doutrina bíblica do homem é o estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano. Ponto de número 2, a criação dos céus e da terra. Aqui podemos perceber, em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. No hebraico, podemos perceber que a palavra é Bereshit bara
Elohim et Shamayim vetihares. Isto é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E só então veio depois a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Primeiro, a criação dos céus e dos anjos. Nesta a priori criação de Deus, em sua criação dos céus e da terra, e em seguida os anjos. Então Deus é um Deus formidável. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra. E tudo quanto relata que nela há, ali estava criado pelo poder da sua palavra. 2. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. E podemos perceber que sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Logo, segundo as Escrituras, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ponto de número 3. A criação de Adão, o primeiro ser humano. Na verdade, o homem não é um mero detalhe no universo, jamais, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. O concílio da divindade sobre a criação do homem. Essa criação do ser humano, ela foi antecedida por um concílio da santidade divina e de sua trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Que está provado em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Essa formação do ser humano, repito aqui, foi uma decisão amorosa, livre, soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. 2. Deus criou Adão, o primeiro ser humano na face da terra. Aqui podemos perceber que em seguida Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela
habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento continuamente, e por acreditarmos piamente nesta literalidade do Gênesis, professamos que o Senhor nos abençoou e o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo. Jamais, como ensinam alguns dogmáticos evolucionistas, tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. 3. O homem torna-se alma vivente. Que sublimidade, que milagre e que maravilha! Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos-nos com os nossos semelhantes. Portanto, o ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso no universo, mas o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Portanto, precisamos levar tudo isso em consideração. Ponto de número 4. A missão e a tarefa do homem. Aqui observamos que Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: de glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Primeiro, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, das aves, dos peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém é seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Portanto, quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consolidadora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. 2. Propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e a unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação.
Portanto, Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Portanto, devemos ler juntamente com a família, cada marido com sua esposa e seus filhos, o Salmo 128, que é um salmo da família, que mostra uma família bem constituída, que é uma bênção à igreja e a toda a nação. 3, governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida, Deus criou Adão, que tendo por lar o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar o nome a todos os animais e guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Ele passaria a extrair do solo, do qual fora tirado tudo quanto viesse a necessitar, que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Logo, a missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. E disso não podemos abrir mão. Aqui, nesta mensagem fundamental para a nossa vida, poderemos conseguir a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Logo, podemos entender que, antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Que toda honra e toda glória seja outorgada ao Senhor nosso Deus. Aqui estamos para cumprir a vontade do Senhor nosso Deus e refletir a sua glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha, seara. Que o nome do nosso Senhor Deus seja glorificado. Em o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.